Organizar uma bibliografia significa buscar aquilo cuja existência ainda se ignora. O bom pesquisador é aquele que é capaz de entrar numa biblioteca sem ter a mínima ideia sobre um tema e sair dali sabendo um pouco mais sobre ele. Esta fala destaca uma das principais preocupações do pesquisador, o tema de pesquisa. Durante todo o processo de pesquisa, a busca do tema, a definição do tema, depende de um esforço inicial do pesquisador. Isto nos leva ao nosso assunto da aula de hoje, o processo de pesquisa. Todo processo de pesquisa exige do pesquisador disciplina. Esta é uma das atividades ou até um dos elementos, um dos instrumentos mais importantes para o pesquisador. Disciplina, organização, um esforço para que todas as suas atividades se concentrem nas diferentes etapas do processo de pesquisa. O processo de pesquisa, ele se inicia pela definição do tema, pela busca do problema, mas ele tem etapas muito marcadas que precisam ser cuidadas, precisam ser obedecidas, para que o resultado possa ser o mais criativo e o mais eficiente possível. Eu acho que é importante os pesquisadores iniciantes se convencerem da necessidade de disciplina, de como a disciplina, ao contrário do que o senso comum pode achar, ao invés de tolher a criatividade, ela contribui para a criatividade, na medida em que ela poupa esforço do pesquisador, faz com que ele se concentre em cada uma das etapas do processo de pesquisa, colaborando para que a criatividade aflore no momento adequado. Vamos pensar então em cada uma das etapas deste processo de pesquisa. Lembrando que a pesquisa tem como principal objetivo a produção de conhecimento. Nós não fazemos pesquisa para transmitir ou para reproduzir conhecimentos que já foram produzidos. Nós fazemos pesquisa para dar uma nova contribuição à área, no nosso caso, à área da educação. Todo pesquisador tem uma contribuição a dar para o conjunto do conhecimento. É por isso que nós dizemos que o conhecimento é social e histórico. É social porque o conhecimento é produzido por várias pessoas. Cada pesquisador tem uma contribuição a dar para o conjunto do conhecimento. Portanto, ele é social, ele é socialmente produzido. Ao mesmo tempo, ele é histórico, ele é historicamente produzido. Então, obviamente, que o pesquisador precisa se esforçar para acrescentar algo no conjunto do conhecimento. Claro que o pesquisador iniciante não tem a responsabilidade de produzir um conhecimento absolutamente novo. A contribuição que ele tem a dar para o conjunto do conhecimento é a sua própria formação como pesquisador. Então, ele se dedica a um esforço de pesquisa, ele faz um esforço de pesquisa, ele se dedica ao estudo de um tema para que a sua formação como pesquisador, mais tarde, possa gerar frutos de contribuição de conhecimentos inéditos. É por isso que nós dizemos que o trabalho científico no nível de pós-graduação lato sensu e de graduação e nos cursos de graduação no ensino superior são de iniciação científica, ou seja, de formação do pesquisador, de uma formação de um profissional estudioso, de um profissional que sabe, que domina as etapas do processo de produção de conhecimento e que com isso pode melhorar a sua atuação profissional e contribuir para o conjunto do conhecimento. Portanto, não é preciso que os pesquisadores iniciantes fiquem muito ansiosos, nem muito preocupados em produzir um conhecimento absolutamente inédito. Mas a abordagem que ele vai dar ao tema, a problematização que ele vai fazer do tema, a forma como ele vai tratar metodologicamente o tema, em geral, é uma forma nova, pelo menos individual, criativa. Isso já é parte da sua contribuição, na medida em que ele é um pesquisador iniciante. Claro que para os pesquisadores mais maduros se exige
sim, o tratamento inédito, a contribuição de um conhecimento inédito. As teses de doutorado, por exemplo, os trabalhos científicos nos cursos de doutorado exigem a defesa de uma tese nova, de um novo conhecimento, de um conhecimento inédito. Colocado isso, vamos pensar nas etapas do processo de pesquisa que são iguais tanto para o pesquisador iniciante quanto para o pesquisador mais maduro. Mas para o pesquisador iniciante faz parte da sua formação. A revisão bibliográfica é a primeira etapa do processo de pesquisa. Porque na revisão bibliográfica é que o pesquisador vai lidar com o tema, ou seja, vai se aprofundar na compreensão do tema e vai também identificar o problema. A gente pode dizer que essa é a etapa do projeto. O projeto tem várias partes, mas ele é parte da primeira etapa do processo todo de pesquisa, que é a revisão bibliográfica. Qual é o objetivo da revisão bibliográfica? A primeira coisa que nós precisamos pensar ao sentar para começar a ler autores e obras que são o eixo da revisão bibliográfica, é na seleção do que vai ser lido. A escolha dos autores e obras, a seleção dos autores e obras a serem usados na revisão bibliográfica é uma preocupação grande do pesquisador iniciante. Como fazer essa escolha, quais são os critérios de seleção, quais são os passos para essa seleção. E essa preocupação é justa, porque a área da educação tem produzido muitas publicações, tanto de livros quanto de revistas e outros periódicos. Nós temos uma literatura pedagógica hoje imensa no Brasil. Não só escrita em língua portuguesa, como os principais livros estrangeiros traduzidos já no Brasil. Algumas traduções nem tão boas, mas grande parte das traduções, boas traduções. Hoje nós podemos contar, e esse é um grande aliado do pesquisador e do pesquisador iniciante, com os recursos de informática. A internet oferece hoje possibilidades da gente ter informações sobre autores e obras que trataram dos assuntos que nos interessam de uma forma rápida, com filtros bastante interessantes e uma forma bastante eficiente. Eu recomendo a todos os pesquisadores iniciantes, aqueles que não têm ainda, não se dedicaram, não fizeram um esforço para dominar o uso do computador e da internet em particular, é preciso fazer isso com urgência. Mesmo a gente sabe que grande parte dessa facilidade depende de aquisição de equipamento, mas há também possibilidades de contar com isso em espaços públicos. E acho que é importante que os pesquisadores busquem esses espaços públicos para ter acesso à internet. É hoje uma das principais ferramentas do pesquisador em todas as etapas da pesquisa, mas na revisão bibliográfica é uma ferramenta fundamental. Vejamos, então, as possibilidades de levantamento dos autores e obras através das suas publicações. Além dos sites de busca, que são fundamentais e que facilitam muito esse trabalho, nós podemos buscar na bibliografia especializada, na publicação de livros, através nas bibliotecas das escolas e das faculdades de educação, ou até nas bibliotecas públicas, a seleção por assunto. Definido um assunto, por exemplo, se eu vou estudar educação inclusiva, eu preciso fazer um levantamento dos autores e obras que publicaram sobre educação inclusiva. Nas bibliotecas e nas ferramentas, né, via internet, isso é possível via assunto. Aí a gente pode fazer uma primeira pré-seleção pelo título das obras, ou pelo resumo das obras, dependendo daquilo que eu tenho acesso. Quanto mais informações eu tiver sobre a obra publicada, melhor é a minha possibilidade de seleção. Muitas vezes, pelo título, eu seleciono e depois, quando começo a trabalhar na obra, vou descobrir que não é bem aquilo que me interessa. Mas é um caminho.
Uma outra possibilidade que eu tenho recomendado aos meus orientandos é quando eu tenho acesso a uma obra que me interessa muito, um livro principalmente, que me interessa muito, que me interessou, que eu começo a trabalhar com o livro e vejo que ele trata do assunto que me interessa, eu devo fazer um esforço para ir à bibliografia do livro e selecionar na bibliografia daquele livro algumas referências que pelo título me chamam a atenção. Eu vou construindo com isso uma rede de informações e que ajuda muito na seleção. É importante esse esforço. Vejamos então algumas possibilidades. Os livros, não se pode abrir mão disso. Na área da educação, a publicação em livro é muito valorizada. Eu digo isso porque outras áreas valorizam menos a publicação em livro e mais a publicação em periódicos, né, em revistas e outros tipos de periódicos. Por exemplo, a área biológica valoriza mais a publicação em periódico do que a publicação em livro pela atualidade, pela facilidade. Na área da educação, a maior valorização que nós damos é aos livros. Por quê? Porque os livros contêm uma argumentação mais sólida, né? Uma fundamentação teórica, um espaço para o desenvolvimento da fundamentação teórica de forma mais efetiva. Então, é fundamental que nós busquemos autores de livros para nossa revisão bibliográfica a partir do assunto, do tema e da problematização. Outra possibilidade, apesar da grande valorização nos livros, são também os periódicos. Nós temos hoje no Brasil muitos periódicos na área da educação. Eu vou citar alguns periódicos a título de ilustração e de informação, mas não exclui outros e o número é muito vasto. Nós podemos dizer que uma das principais revistas da área da educação é a Revista Brasileira de Educação. É uma publicação da ANPED, Associação Nacional de Pesquisa em Educação, e que pode ser, e também é uma publicação conjunta com a editora Autores Associados. Portanto, nós podemos ter acesso à Revista Brasileira de Educação via ANPED ou via editora Autores Associados. Um outro periódico na área da educação bastante importante são os Cadernos de Pesquisa, uma publicação da Fundação Carlos Chagas. Temos também os Cadernos SEDES, que é uma publicação do SEDES, que é uma entidade científica na área da educação. Além disso, as universidades, principalmente as universidades públicas, têm publicações e a grande maioria delas tem publicação na área da educação. Por exemplo, a Unicamp tem uma importante revista de educação ligada à Faculdade de Educação chamada Proposições. A Universidade Federal do Paraná tem uma revista importante também publicada na área da educação chamada Educar Revista. Enfim, são muitos os periódicos que nós podemos conhecer ou ter acesso na área da educação. Cada um deles tem uma forma de organizar a sua publicação. Alguns são em forma de dossiê, por exemplo, né? Cada número trata de um tema específico, outros têm outra forma, os números são muito variados, enfim, há várias formas de organizar as publicações, mas é importante que a gente identifique os principais periódicos, que são esses que eu falei aqui agora. Vamos ver um trecho que vai dar um fechamento à revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica visa aprofundar a compreensão do tema e do problema de pesquisa com o apoio dos autores e obras que tratam dos mesmos temas, ou de temas próximos ao escolhido para a pesquisa. Vamos ver, então, as dificuldades mais comuns dos alunos pesquisadores iniciantes no trabalho de revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica, ela faz parte de um estudo científico, seja ele um projeto de pesquisa, uma monografia, uma dissertação ou uma tese. A referência bibliográfica, o marco teórico, é exatamente a parte científica teórica que vai dar sustentação àquele estudo. Algumas dificuldades os alunos encontram, por exemplo,
A primeira delas eu poderia dizer que é entender o que é um estudo científico. Ele compreender as técnicas que ele precisa utilizar para desenvolver aquele trabalho que tem que ter uma certa coerência, uma certa lógica. Depois é como fazer efetivamente esse referencial teórico, esse marco teórico, que seria colocar os autores para conversar. Você tem um tema, você está desenvolvendo esse tema e há necessidade de você fundamentar esse tema com a opinião de alguns autores, pessoas de destaques e já renomadas. Os alunos muitas vezes, eles não entendem bem o que é fazer isso, o que é colocar os autores para conversar. E neste caso, eles pecam por excesso de citações, aí fica uma coletânea de opiniões de autores e não há participação do aluno, sendo que o referencial teórico é importante ele ter um equilíbrio entre a citação dos autores e a participação do próprio aluno. E eu diria também que é a autenticidade. A dificuldade de escrever, eu poderia colocar que seria uma terceira e talvez última dificuldade. O aluno vencer essa dificuldade, esse obstáculo de criar, de enfrentar o desafio de buscar opiniões de autores e contribuir, participar junto com os autores acerca daquele tema, é uma dificuldade. Muitas vezes, os alunos copiam trabalhos prontos exatamente por isso, por não conseguirem vencer esse obstáculo. O trabalho científico, seja ele um projeto, uma monografia, uma dissertação ou uma tese, ele sempre traz um rigor metodológico. E para que seja fácil a execução desse trabalho, é preciso compreender bem a técnica e as normas que cercam esse assunto. Vocês viram nesse depoimento que uma das dificuldades dos alunos na revisão bibliográfica ou na apresentação da revisão bibliográfica, seja no projeto de pesquisa, seja no relatório de pesquisa, é o excesso de recortes que ele faz, o excesso de citações e o excesso de referências que os pesquisadores iniciantes tendem a fazer nesses trabalhos. Por quê? Porque o pesquisador iniciante muitas vezes se encanta com os textos que lê e traz isso para o seu texto. É preciso um rigor para isso, é preciso disciplina para escolher aqueles autores que efetivamente contribuem para a compreensão do tema e para a compreensão do problema e para as análises que vão ser empreendidas. Então, esta é uma forma, esta é uma recomendação e uma orientação para pesquisadores iniciantes. Vamos ver o que dizem os autores, mas é preciso que os autores sejam trazidos a partir também da interpretação daquele que está escrevendo. Vamos para a próxima etapa do processo de pesquisa. Vistas as principais questões da revisão bibliográfica, vamos ver agora a coleta de dados. Se estamos à procura da produção de conhecimentos, se estamos à procura de dados a serem analisados para que isso produza conhecimentos, a etapa da coleta de dados é aquela que caracteriza o processo de pesquisa de forma mais evidente. Eu quero chamar a atenção de que para o senso comum, fazer pesquisa é coletar dados. E mais, para alguns pesquisadores, fazer pesquisa significa coletar dados e apresentá-los. É importante que nós vejamos a etapa de coleta de dados como uma das etapas fundamentais do processo, mas não é a principal etapa. Ela evidencia o processo de pesquisa, mas ela não deve ser vista como a principal etapa do processo. Na área das ciências humanas e das ciências sociais, e particularmente na área da educação, nós temos enfrentado o desafio, nós professores orientadores, temos enfrentado o desafio de forçar os alunos a perceberem que a principal etapa é a análise dos dados, mas a coleta dos dados é fundamental para que essa análise que vai produzir alguma coisa tenha algum sentido. Então, a coleta dos dados se caracteriza por buscar dados no campo, seja ele um campo bibliográfico, como na pesquisa bibliográfica, ou um campo educativo, uma realidade educativa, como no caso da pesquisa de campo, ou um documento, no caso da pesquisa documental.
um material didático, por exemplo, no caso de uma pesquisa de análise de conteúdo, por exemplo, na pesquisação, os dados são coletados coletivamente pelos pesquisadores acadêmicos e os pesquisadores comunitários, né, os pesquisadores parceiros, participantes do grupo comunitário, durante todo o processo, enfim. Cada modalidade de pesquisa caracteriza uma forma de coleta de dados. O importante na coleta de dados é o uso adequado da técnica, seja questionário, leitura, entrevista, enfim, né, o uso adequado da técnica e a preparação do uso da técnica. O planejamento da coleta de dados é fundamental para que os dados coletados tenham importância, tenham validade e tenham sentido no estudo proposto. Vejam que planejar a coleta de dados não significa que todo o processo de coleta vai ter que ser exatamente como foi planejado. O planejamento serve para auxiliar o pesquisador, mas eu insisto que a coleta de dados, os dados coletados, nesta etapa, o pesquisador deve estar o mais aberto possível, coletar todos os dados que lhe oferece a realidade ou a bibliografia, para na organização selecioná-los. Coletar dados significa buscar depoimentos dos entrevistados, significa buscar as ideias dos autores, no caso da pesquisa bibliográfica, significa levantar dados sobre o problema estudado, no caso da pesquisação, estudado coletivamente, no caso da pesquisação, inclusive os dados da organização do próprio grupo, enfim, né, todos os dados do processo coletivo de tratamento de um problema. No caso da pesquisa documental, coletar dados significa levantar os temas que os documentos analisados abordam sobre o problema estudado. A próxima etapa é a organização de dados. Se a primeira etapa do processo de pesquisa é a revisão bibliográfica, para o melhor tratamento do tema, melhor compreensão do tema e do problema, aí a segunda etapa, a coleta de dados. Na terceira etapa, nós temos, então, a organização desses dados coletados. Se nós coletamos os dados, agora vamos organizá-lo. Organização dos dados é uma etapa do processo de pesquisa. Os dados da realidade ou os dados da bibliografia, no caso da pesquisa bibliográfica, ou qualquer tipo de dados, dependendo da modalidade de pesquisa, vem, num primeiro momento, bastante crus. É preciso dar um tratamento aos dados, organizá-los, para que a gente possa analisá-los de forma mais competente, de forma mais eficiente. Na verdade, a organização dos dados é uma etapa que serve para facilitar as nossas análises. Então, o que nós devemos fazer na organização dos dados? Eu costumo dizer aos meus orientandos que organizar dados significa ler os dados uma, duas, três, muitas vezes e descobrir o que eles dizem. Na verdade, o que nós fazemos com os dados é descobrir como eles querem ser organizados, porque os próprios dados indicam qual é a sua organização. Ao ler, por exemplo, várias vezes os depoimentos de professores sobre o que eles pensam, ou como eles representam a infância, por exemplo, eu vou descobrir que há uma certa tendência, que a maioria dos professores tem uma concepção desta natureza, que alguns têm uma concepção um pouco diferente, enfim, os próprios dados já vão se classificando e mostrando como eles se organizam. A organização formal dos dados para apresentação no trabalho, ela pode se dar em forma de texto. Então, eu escrevo um texto apresentando os dados, a maioria dos professores falou isso, 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 alguns disseram aquilo, aquilo outro, enfim, né? Os dados apresentados em forma de texto.
Uma outra forma de apresentação dos dados organizados em categorias são os gráficos, tabelas e quadros. É uma forma mais formal, né, ou uma forma mais rígida de apresentação dos dados, mas em determinadas pesquisas elas têm sentido, em outras não. Em outras, as pesquisas de caráter mais reflexivo, o texto é imprescindível na apresentação dos dados. Os gráficos, tabelas e quadros são apoios à apresentação dos dados em texto. Isso significa que se eu for usar gráficos, tabelas e quadros, eu preciso escrever um texto que explique essa apresentação dos dados. Enfim, organizar dados em categorias significa descobrir o que os dados dizem e organizar a sua forma de apresentação. Cumprida esta etapa da organização dos dados, nós podemos passar para a próxima etapa, que é a análise dos dados. A análise de dados, na minha avaliação, é a principal etapa do processo de pesquisa. É nesta etapa que o pesquisador, mesmo o pesquisador iniciante, vai fazer um esforço intelectual para que o seu estudo tenha sentido e tenha contribuições a dar para o conjunto do conhecimento produzido em educação. Vejamos uma fala sobre a análise de dados. Num processo de pesquisa, a análise final dos dados é o momento em que procuramos estabelecer articulações entre os dados e os referenciais teóricos da pesquisa, respondendo às questões da pesquisa com base em seus objetivos. Assim, promovemos relações entre o concreto e o abstrato, o geral e o particular, a teoria e a prática. Viram como é nesta etapa que o pesquisador vai responder aos problemas de pesquisa, as indagações, as reflexões, as hipóteses que foram colocadas para dirigir o trabalho científico. Então, é neste momento em que ele vai produzir conhecimento. Nós podemos dizer que mesmo o pesquisador iniciante, ao empreender a análise, ele está contribuindo para a área do conhecimento na qual ele está inserido. Por outro lado, é nesta etapa que pesquisadores maduros contribuem para a formulação de novas teorias. É fundamental que nós compreendamos o processo de pesquisa como uma busca de respostas a problemas colocados, e esta busca de respostas implica em criar novas teorias, em dar novas explicações aos problemas colocados. Essas novas explicações são novas teorias, e teorizar é parte do processo de produção de conhecimento do pesquisador maduro, e é neste momento, na análise dos dados, é que ele vai proporcionar à comunidade acadêmica e, consequentemente, à sociedade, as teorias necessárias para a organização da vida. Porque se a pesquisa tem algum sentido, ela tem que ajudar, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Nós não podemos pensar em pesquisar apenas para o mundo acadêmico. Nós estamos pensando na área da educação, por exemplo, em contribuir para a escola, em contribuir para a organização da educação não formal, enfim, contribuir para os processos educativos. Para contribuir para os processos educativos, é fundamental criar novas teorias para as novas questões que estão colocadas. Essa criação de novas teorias é o resultado desta etapa da análise dos dados. Voltemos a pensar que para o pesquisador iniciante, que não se exige uma elaboração, uma criação, uma teorização sofisticada, se exige também um esforço na análise dos dados para que tenha algum sentido esse estudo, inclusive para a sua formação como pesquisador. Vamos para a próxima etapa, redação final. Terminado o grande esforço da análise dos dados, agora a etapa da redação final passa a ser uma etapa muito mais operativa do que, depende muito mais de um esforço operativo do que de um esforço intelectual.
O grande esforço intelectual foi empreendido na análise dos dados. Agora é transformar tudo o que eu fiz até agora, a revisão bibliográfica, a coleta de dados, a organização dos dados, a análise dos dados, transformar num trabalho escrito, ou seja, articular todas essas etapas num trabalho final. Então, a redação final, o grande cuidado na redação final é um cuidado de forma, né? Como organizar isso nos diferentes capítulos, como organizar nas partes do texto, como dar coerência às partes do texto, como articulá-las, como articular os parágrafos, como articular as frases, enfim, esses são os cuidados na redação final. É importante que os pesquisadores iniciantes cuidem da escrita na redação final. É importante que eles busquem apoio, que eles peçam para pessoas lerem, revisarem, ou, se for o caso, os pesquisadores com muita dificuldade de escrita procurem até um profissional de revisão de escrita. Um trabalho bem escrito é fundamental para a transmissão dos resultados obtidos. Não se pode acreditar que basta que o conteúdo seja eficiente para que um trabalho científico seja um bom trabalho científico. A forma de apresentação facilita ou dificulta a comunicação, portanto, transforma os dados e as análises acessíveis ou não ao leitor. É importante que nós respeitemos os leitores a ponto de fazer um trabalho, de realizar um trabalho com uma redação adequada a um trabalho acadêmico e a um trabalho científico. Nós temos convivido hoje, nós orientadores, com cada vez mais dificuldade dos alunos em escreverem um texto de forma articulada, coerente e correta. É importante o investimento do pesquisador iniciante na escrita do texto, sob o risco de invalidar todo o esforço que ele fez de conteúdo. Publicação dos resultados, ou a busca de comunicação daquilo que foi produzido. Para as pesquisas mais maduras, os pesquisadores mais experientes buscam veículos mais consolidados na área da educação para a publicação dos seus estudos. Por exemplo, a transformação da pesquisa em livro, a publicação nos grandes periódicos, enfim, né, vários canais de comunicação dos resultados da pesquisa. Para os pesquisadores iniciantes, isso também deve fazer parte do trabalho de pesquisa, um esforço para tentar a comunicação daquilo que foi produzido. Isto significa viabilizar e concretizar a contribuição que os pesquisadores têm a dar para a área do conhecimento e principalmente para a ação pedagógica para a qual ele se esforçou, para a qual ele quis contribuir. Há várias formas de publicação, em forma de livro, em forma de periódico ou em forma também, e isso é parte importante do mundo acadêmico, da apresentação dos trabalhos nos diferentes eventos, em congressos, encontros, simpósios, enfim, diferentes eventos. A área da educação organiza muitos eventos. Além da reunião anual da ANPED, né, que acontece em geral no final de todos os anos em Caxambu, nós temos outros eventos tão importantes quanto o evento da ANPED. Eventos de grande porte ou eventos de menor porte. O que é importante é que os pesquisadores iniciantes se esforcem para participar desses eventos. Num primeiro momento, como participantes ouvintes, e depois, terminado o seu processo, o seu projeto de pesquisa, a sua monografia, o seu trabalho de conclusão, com a tentativa de apresentação deste trabalho. Eu acredito que os eventos, a apresentação dos trabalhos em eventos, é o principal canal de comunicação dos pesquisadores iniciantes. Obviamente que a ANPED, por exemplo, que é uma Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, é muito mais seletiva, muito mais rigorosa na seleção dos trabalhos. Mas os eventos de menor porte contribuem para que os pesquisadores iniciantes possam publicar os seus resultados.
Além disso, publicações, por exemplo, as revistas pedagógicas, né, também abrem espaço para publicações de experiência de pesquisadores iniciantes. Jornais, né, revistas não especializadas, às vezes abrem espaço também para essa publicação. É preciso ser criativo na busca dos canais de comunicação dos resultados do esforço da pesquisa. Para que vocês compreendam um pouco mais do processo de pesquisa, eu sugiro que vocês leiam no livro Pesquisa Social, Teoria e Método e Criatividade, da Maria Cecília Minaio, publicado pela editora Vozes, o texto do professor Romeu, que trata da organização dos dados da pesquisa qualitativa. Outro livro, Como Fazer uma Monografia, do Delcio Vieira Salomão, publicado pela editora Martins Fontes, traz um capítulo também chamado Como Fazer uma Monografia, em que ele apresenta todo o processo de pesquisa e dá dicas de como organizar melhor cada uma das etapas da pesquisa.